Olá, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus esteja com cada um de nós nesse momento. Fomos convidados, então, para a difusão doutrinária de hoje pelo Centro Espírita Luz no Caminho, mas por orientação da casa, sempre fizemos uma prece de introdução e uma de encerramento. Então, peço a todos que fiquem da melhor maneira possível posicionados, elevem seu coração, elevem seu pensamento ao alto, a Deus, ao nosso irmão maior Jesus, aos bons espíritos, e peçamos a eles que nos dê a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, que nós possamos, nesse dia de hoje, estarmos melhores que no de ontem, e que esses irmãos que hoje estão se encarnando em função da pandemia possam ser amparados, possam ser afagados no plano espiritual, bem como os seus queridos entes que aqui ficaram, que eles possam também, Pai, ser amparados. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, e que assim seja. Bem, o nosso assunto de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é Amar ao Próximo como a si mesmo. Então, Jesus e o amor ao próximo. O amor talvez seja um dos temas mais explorados de todos os tempos e também um dos mais empolgantes. Os gregos antigos tinham várias palavras para designar esses sentimentos e suas diversas manifestações. Um deles é o amor eros, que muito resumidamente poderíamos dizer que é o amor-paixão, o amor de posse, o amor egoísta, é o amor que devora para suprir uma falta, uma necessidade, o amor carnal. O outro seria o philia, Philia, que já é um amor pelo outro, pelo que o outro é. Poderíamos dizer que é uma passagem de amor puramente carnal ao amor espiritual, do amor por si mesmo ao amor pelo outro. É o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, mas ainda pode ser um amor condicionado, um amor que também espera algo em troca, espera um amor em troca. Jesus, ao prescrever o amor, utilizou o termo ágape, que vem do verbo agapã, que significa querer bem, para designar o amor mais autêntico, o amor incondicional. É esse mesmo termo que Jesus utiliza, de acordo com João, ao dizer: nisto todos vos reconhecerão como seus discípulos, por esse amor que tereis um pelos outros. O termo ágape, de que Jesus se utilizou, é o que se costuma traduzir como caridade. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre caridade. A recomendação para que a humanidade ame é muito antiga e sempre atual. No Antigo Testamento, vamos encontrá-la na seguinte passagem: amarás Yahvé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Encontramos também na Bíblia a recomendação ao amor ao próximo, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor pelo filho de teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Muitos séculos depois, um fariseu, doutor da lei, faz a Jesus a seguinte pergunta. A Jesus: Mestre, qual o maior mandamento, ou qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda nos recomenda: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vejam tamanha seriedade dessa última frase. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos,
que Jesus nos pronunciou. No século XIX, quando elaborava a ciência espírita, o sábio Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E ele obteve a seguinte resposta dos nossos benfeitores, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec ainda acrescenta: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Falamos ainda há pouco que Jesus utilizou o termo ágape e que este termo costuma se traduzir como caridade. Então, eu vou falar alguma coisa de como assim, como nós podemos promover a caridade, como nós podemos fazer a caridade, de que forma podemos fazê-la, né? A primeira é ser indulgente. O que é indulgente? É ser tolerante, é perdoar com facilidade, é desculpar os erros dos outros, né? Elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Elevar o inferior, quer dizer, trazê-lo para junto dos nossos olhos, de forma que ele não se sinta inferiorizado, né? Amar os inimigos, perdoá-los, pagar-lhes o mal com o bem. Amar os inimigos. Vejam a profundidade desse termo que Jesus acabou nos dando, né? Porque imaginem vocês a gente amar uma pessoa que cometeu um crime bárbaro contra o nosso pai, nossa mãe, o nosso filho. Qualquer tipo de crime, vemos todos os dias na mídia as coisas mais absurdas que acontecem por aí. E Jesus nos disse que nós temos que amá-los. Porque esses criminosos, esses inimigos, essas pessoas de hoje que estão caminhando pelo mal, são nossos irmãos. Futuramente, eles vão estar no caminho certo, vão estar junto com nós. Hoje, eles estão temporariamente desviados. Mas Jesus já nos disse, né, numa certa ocasião, que nenhuma das suas ovelhas ficaria perdida, e temos certeza de que esses irmãos voltarão a trilhar o caminho do bem. Não ostentar-se diante das situações. Vejam bem, quando a gente vai fazer uma caridade material, não precisamos sair alardeando para todo mundo: olha, eu fui lá em tal lugar, eu fui lá, entreguei uma cesta básica, eu levei uma cama que eu tinha aqui em casa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não precisamos nada disso. Nada, absolutamente nada. A caridade, ela tem que ser feita com o coração. Haroldo Dutra nos explica que a caridade é como um forno ligado, né? Ele vai expandindo aquele calor, aquele forno expande o calor. E quanto mais caridosos nós ficarmos, nós vamos expandindo, nós vamos caminhando pela rua e vamos transpirando caridade. Não precisamos mais, de forma nenhuma, sair atrás de alguém para fazer caridade. Eles vêm na gente. Então devemos sempre estar ligados nisso, no pensamento no bem, no amor, né? Ir ao encontro dos necessitados sem esperar que eles estendam a mão. Isso é muito importante. Atualmente aqui no sul estamos na época da chuva, na época das enchentes. A gente tem visto as notícias, sempre as ilhas sempre cheias d'água, aquelas pessoas com as casas com a água até muitas vezes 1 metro de água dentro de casa, com as coisas empilhadas, crianças sem roupas, crianças sem calçados para usar. É importante que façamos, que vamos até o encontro deles. Não precisamos que a mídia nos diga o que temos que fazer, né?
Outra coisa, em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-los, moralizai-os. Né? Jesus, a doutrina já nos explica, dizendo assim, ó, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Nós temos que estudar, e esse estudo não é nosso, nós temos que passá-lo para esses irmãos. De que adianta tu reter o teu conhecimento? De que adianta tu reter um livro que tu leu, um livro maravilhoso sobre um assunto que é pertinente a todas as pessoas? O livro é para ser lido, não é para estar numa estante, para estar lá guardado, tomando pó. Ele deve seguir adiante, deve ser emprestado, dado para outros irmãos, para que eles também aproveitem a lição que tu aprendeu. E o que é amar o próximo? Né? O que podemos definir como amar o próximo? Né? Amar o próximo é procurar sempre fazer o melhor para ele, mesmo que ele não perceba nossas intenções. Nós não precisamos estar dizendo para ele, olha, eu estou te amando nesse momento porque eu estou fazendo isso para ti. Não, de forma nenhuma. Nós devemos fazer isso para qualquer irmão, devemos fazer a caridade, devemos amar o irmão, independente dele perceber as nossas intenções, independente dele aceitar ou não. É respeitar, não tentando obrigá-lo a ser como a gente gostaria que ele fosse. Isso aqui é um ponto muito importante, né? Eu acredito que se nós entendêssemos bem o que quer dizer respeitá-lo, não tentando obrigá-lo a ser como a gente gostaria que ele fosse, haveria muitas menos confusões no mundo, né? Porque a gente sempre acaba querendo mudar os outros e não nós mesmos, né? Como é importante nós fazermos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, buscar corrigir os nossos erros e tolerar os nossos irmãos com os erros deles. Eles também são humanos, são seres criados por Deus, também são imperfeitos. Por que eu tenho que mudá-lo? Eu tenho que tentar entender ele, tentar fazê-lo entender que ele está errado. É diferente de obrigá-lo. Certo, gente? É esclarecê-los em todos os assuntos que pudermos. Isso é muito importante. Dentro da doutrina espírita, sempre que somos interpelados, dentro do conhecimento de cada um, a gente sempre busca trazer as informações para as pessoas, trazer o amor para elas, mostrar que a doutrina ela está aqui para nos consolar. Tudo que nós precisamos dentro da nossa existência, em termos espirituais, está dentro dela. Porque devemos entender, em primeiro lugar, que somos seres espirituais e depois seres materiais. A nossa alma, hoje encarnada, o nosso espírito, ele é imortal. Ele não acaba nunca. Já o nosso corpo, ele se vai. É uma vestimenta que estamos usando no momento. E mais adiante, vamos usar outra vestimenta, ainda quando tivermos uma nova encarnação, né? Porque essa fica aqui. Essa roupa que nós usamos nos foi dada pelo nosso pai e mãe carnal. O espírito foi nos dado pelo nosso verdadeiro pai, que é Deus, né? E mais ainda é praticar a caridade moral e material, que são expressão da prática do amor. A caridade material ela é tão importante quanto a caridade moral. Vejamos que a gente tem, muitas vezes, passa por pessoas na rua e vê elas cabisbaixo, tristes, jogadas, em depressão. Talvez um bom dia, uma boa tarde. Como é que tá, meu irmão? Tá precisando de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Ouvir as mazelas desse irmão, que para ele, naquele momento, aquilo que ele está sentindo, que ele está te expondo, é a coisa mais importante do mundo. Quando, na verdade, nós sabemos que isso é passageiro. Em breve isso vai passar. Como já falei agora há pouco, anteriormente, se considerarmos que somos seres eternos, somos seres imortais,
passagem que nós temos aqui na Terra, dependendo, variando muito, entre 50, 60, 70, 80, 100 anos, isso não é nada, isso não representa nada dentro de uma vida de imortais. Então temos que praticar a caridade moral. Ela é tão importante quanto a caridade material. E a caridade material não se limita a darmos o que está nos incomodando dentro de casa. Não significa darmos aquela camisa que acabou rasgando embaixo do braço, ou aquele chinelo que já está gasto. Isso não é caridade. Isso não é a forma que a gente tem de demonstrar a nossa preocupação com o nosso irmão. Nós aí estamos sendo egoístas. Se não nos serve, não serve para ele. A caridade material é tu dar daquilo que tu não está mais utilizando, aquilo que ainda está em bom estado e que ele possa utilizar. O que adianta dar um chinelo gasto para um irmão ou uma camisa rasgada? E ainda tem uma questão muito importante nisso aí, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a condição dessa pessoa que está recebendo essa caridade material. Para ele é muito doloroso, é muito doído estar buscando nas entidades, buscando na casa dos outros a comida, a roupa, porque ele se sente uma pessoa inferiorizada, uma pessoa diminuída naquele momento. Ele sabe que isso é passageiro, nós sabemos que isso é passageiro, mas temos que pensar no nosso irmão. É muito difícil para ele receber uma coisa de nossas mãos. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre presente de nós, né? O que é praticar o amor ainda, né? É seguir o ensinamento do Cristo, fazer aos outros exatamente o que gostaríamos que nos fizessem, é não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizessem. Veja bem, você corta a grama da sua casa e vai lá e joga na frente do pátio do seu vizinho. Se fosse o inverso, você gostaria disso? Se você desse bom dia para o seu vizinho, ele virasse a cara e não te respondesse, você gostaria disso? Então temos que fazer pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, aquilo que nós queremos que ele faça por nós. Porque senão seria muito egoísmo. Olha, eu quero tudo e tu não tem nada. Isso não é amor ao próximo, e não é nem amar a si mesmo. E aliás, este material que estamos trabalhando é bem simples de entender. Tu tem que amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. Se tu não amar ao próximo, tu não vai amar a Deus. Se tu não amar a Deus, tu não ama ao próximo. E por consequência, tu não vai te amar também. Está tudo interligado. Precisamos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Pode até parecer egoísmo, me amar. Como assim egoísmo? Não é egoísmo. Pense uma forma que hoje nós poderíamos utilizar, um exemplo que nós poderíamos utilizar hoje seria a pandemia, dentro da pandemia que estamos vivendo, o uso da máscara. Não é importante eu sair e usar a minha máscara. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo a mim e ao meu irmão. E é importante que ele use a máscara dele para me proteger e se proteger. Não é verdade? Mas temos que primeiro pensar em nós, para depois pensar nos nossos irmãos. Tentem imaginar uma situação assim, em que muita gente vive lá em função dos filhos, do marido, da casa. A gente vive em função do trabalho, tentando dar conforto para a família, pensando nele, se desgastando, se matando. E aí a gente desencarna. E chegamos no plano espiritual, os nossos amigos espirituais nos perguntam assim, bom, e daí? O que tu fizeste lá? Não, por mim eu não fiz nada, eu estava mais preocupado lá com meus filhos, com a minha esposa, com o meu irmão, com o meu próximo, mas para mim eu não fiz nada. Ora, gente, por favor, né? Temos que pensar que estamos aqui para nos envolvermos, nos evoluir como indivíduos.
e depois o coletivo, né? Então não adianta nós ficarmos aqui uma vida inteira dedicados aos outros e não cuidar de nós. Isso seria uma forma errada de enfrentarmos a nossa existência, não é? Bom, nós sabemos que amar a todos é muito difícil, né? Que ainda não somos perfeitos, né? Então vamos começar a nos esforçar a buscar uma forma mais direta desse amor ao próximo, né? Começando por perto, né? Começando com a nossa família, com nossos amigos, tentar ser um bom esposo, uma boa esposa, tentar ser bom para os filhos, educá-los de forma bastante eficaz, eficiente, né? E a questão dos filhos, também a gente tem que entender, dentro desse amar ao próximo como a si mesmo, que nós somos responsáveis por eles até um determinado período da nossa vida, ou melhor, até um determinado período da vida deles, até os 18 anos. Nós não somos responsáveis por ninguém, a não ser por eles. Porque a partir dos 18 anos, ele tem que seguir o caminho dele, ele tem que seguir a trilha dele, ele tem que buscar as suas, as suas vitórias. E nós seguimos a nossa. Devemos respeitar a individualidade dos nossos filhos, devemos ter presente que eles também são espíritos e esses espíritos, cada um tem a sua individualidade. Enquanto eles estiveram sob os nossos olhos, nós estivemos dando todo o respeito, todo o carinho, todo o amor para que ele seguisse depois a sua vida normal, sem depender de qualquer um de nós. Ajudá-los, com certeza, mas não carregá-los. Cada um deve levar a sua mala. A minha mala eu carrego, a mala dele ele carrega. É óbvio que não devemos de forma nenhuma desampará-los, mas eles devem seguir o seu caminho, né? E como é que a gente pode também continuando falando sobre isso, como é que nós podemos respeitar isso? Estão brigando com nenhum deles dentro de casa, né? Tratando com carinho, com paciência, com todos os regalos que a gente pode dar, né? Bom, outra coisa, como é que a gente pode gostar de uma pessoa muito diferente de nós e no qual achamos cheia de defeitos? Pois é, gente. A gente sempre acha que os outros têm todos os defeitos do mundo e nós não, né? Como é que a gente pode gostar dela, né? Com todos aqueles defeitos, né? Primeiro, nós temos que perceber que aquela pessoa, que aquele indivíduo, é filho de Deus. Ele é nosso irmão. Portanto, merece todo o amor do mundo, não é? Que outra forma nós poderíamos também de gostar de uma pessoa? Refletindo que nós também somos cheios de defeitos e queremos que os outros gostem de nós. É a forma contrária do que nós falamos ainda há pouco, né? Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui neste mundo de provas e expiações. Estaríamos nos mundos de regeneração, nos mundos ditosos. Então, se nós estamos aqui, é porque somos imperfeitos. Temos vícios morais, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes, e estamos aqui para corrigir isso, para podermos dar seguimento na nossa caminhada espiritual, né? Qual é a outra forma de gostar de uma pessoa? Saber que os defeitos das pessoas não vão durar para sempre e que podemos, inclusive, ajudá-las a superar. Isso é muito importante. A gente vê tanta gente por aí, alcoólatras, fumantes. A gente pode ajudá-los, não só nessa questão dos vícios sociais, né? Mas de tantos outros. Quando vemos um irmão em depressão, vamos lá, vamos ajudar, vamos tentar fazer com que ele se anime, que ele possa ser um ser melhor a cada dia que passa, né? Por que devemos amar as pessoas? Por que nós devemos amar as pessoas? Porque o amor
é uma manifestação de Deus em nossa vida. É a prova de que Ele, Deus, existe. Porque Ele nos ama. Ele é nosso Pai. Qual o Pai que quer o mal do Filho? Ele é o meio mais fácil e rápido para evoluirmos, já que evita que pratiquemos o mal. O amor nos enche de energias positivas. E se nós estamos com as energias positivas, nosso pensamento elevado, que mal nós vamos praticar? Vamos praticar sempre o bem. É aquela questão assim, ó, se eu estiver pensando no bem, eu vou atrair o bem. Se eu estiver pensando no mal, eu vou atrair o mal. Então devemos ter cuidado com o que estivermos pensando naquela hora, naquele momento. Para termos uma vida mais alegre, fazermos felizes aqueles que recebem o nosso amor, esse é outra coisa por que nós devemos amar. Bom, sabemos que já passamos por muitas vidas, mas as situações não se repetem completamente nunca. Assim, devemos aproveitar o dia de hoje para amar e fazer o máximo de bem que pudermos para contribuirmos para que o mundo melhore e evitar remorsos. Então lembremos da palavra de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, antes de fazer a oração final, eu quero ler aqui um trecho que eu tirei do Chico Xavier sobre o amor, em que ele nos ensina, que ele nos diz assim: a violência é uma consequência do desamor que temos vivido em nossos tempos. Conforto, talvez excessivo, que a era tecnológica nos proporciona. A criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece de que nós precisamos de amor, paciência, compreensão e carinho. A ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas. Vejam que Chico sempre nos traz palavras de conforto, palavras de amor. E lembremos então que o tema de hoje, que é amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, em síntese, que não devemos fazer ao nosso irmão aquilo que nós não queremos que eles também nos façam. Devemos elevar o amor acima de tudo, o amor incondicional, o amor que o Cristo nos mostrou, o amor que o Cristo nos trouxe. Que, aliás, Kardec perguntou aos bons espíritos, né, como era esse amor de Jesus? Como era o amor que Jesus estava nos pregando? E os bons espíritos responderam para ele que o mais próximo que nós conhecemos do amor que Jesus tem por nós é o amor filial, é o amor do pai e da mãe pelo seu filho. E assim mesmo é um fragmento muito pequeno do que é o amor de Jesus pela humanidade. Vejam que esse homem, esse espírito, esse cidadão nos deu uma lição que precisamos aprender, que precisamos passar à frente, que precisamos entendê-la, e a doutrina espírita está aqui para fazer isso, fazer as pessoas entenderem o que o Cristo veio nos dizer há 2000 anos. Então, meus irmãos, já estamos chegando ao ponto de encerramento da nossa doutrinária de hoje. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso anjo de guarda, e pedir a proteção deles, que nós possamos ter todos os dias o amor da nossa família, o amor da nossa comunidade, o amor das nossas esposas, pais, tios, e que esses irmãos estejam cada vez melhores em sua saúde física e espiritual, que possamos todos os dias ter em nossa mesa o pão material, o pão espiritual, e que possamos seguir o nosso caminho sempre pensando em Deus, pensando em Jesus e no amor ao próximo. Mas sim, Pai, devemos entender que tudo será de acordo com a Tua vontade em nós.
Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nessa nossa doutrinária de hoje. Que assim seja.